Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Vamos lá! Acontece o velório e enterro de Emiliano. Todos os Penha Real vão ao local. Adrien assiste ao velório de longe. Alguns amigos de Rita e Gustavo também assistem ao velório e enterro do falecido Emiliano Valverde. Um tempo depois, Esmeralda já está indo de novo para o hospital. Florzinha diz que o Emiliano deve estar sendo enterrado agora. Esmeralda diz que Emiliano era muito jovem, estava na flor da idade. Ela diz que nessa idade é horrível enfrentar algo assim. A Aurora pergunta a Esmeralda o que irá lhe acontecer. Esmeralda diz que não sabe e que ela não deve pensar o pior antes da hora. A Aurora teme que Adrien lhe deixe. Florzinha diz que isso não vai acontecer. A Aurora diz que não consegue evitar, pois sua única tranquilidade era saber que Graziella estava casada, mas agora acha que ela nunca deixou de amá-lo, e ele talvez não. Florzinha diz que seu irmão é muito homem, e se prometeu se casar com a Aurora, ele tem que cumprir. Esmeralda pede que a Aurora confie no Adrien e espere-o. Todos vão embora do enterro. Fátima lamenta a tragédia e sofre. Ela diz que Graziella sofreu um golpe duro demais e está arrasada. Branca diz que tudo isso é triste demais. Crisanta pede que Graziella demonstre a força, pois a vida já não é a mesma. Graziella abraça Crisanta e diz que não sabe o que irá lhe acontecer, pois se sente desolada, perdida e culpada. Adrien aparece ali. Graziella o abraça. Fátima aparece ali e separa os dois. Fátima chama Adrien de infeliz e abusado. Fátima pede que Adrien não se aproxime de novo de sua filha. Rodolfo chega ali. Fátima diz que teve um mal-entendido com Adrien. Crisanta diz que o Adrien só deu os pêsames a Graziella. Fátima diz que lhe incomoda o Adrien ficar por perto. José Armando abraça Adrien e sai em seguida. Florzinha pede que a Aurora não chore. A Aurora diz que sente que o Adrien irá deixá-la. Esmeralda pede que ela não perca as esperanças. A Aurora se lembra de quando Graziella veio ali e lhe disse que Adrien ainda a amava. A Aurora diz que não é nada perto de Graziella. Esmeralda diz que ela é nobre e boa. A Aurora acha que é sem graça demais. Esmeralda pede que ela se valorize mais, pois ela sente um amor puro e grande pelo Adrien. Adrien deixa Branca e os demais Penha Real na casa deles. Rodolfo diz que quer falar com o Adrien depois. José Armando decide ir trabalhar no hospital. Fátima aparece e avisa que Graziella está muito agitada e pedirá para Jacinta levar um chá para ela. Esmeralda liga para a casa dos pais. Ela pergunta sobre Graziella. Fátima fala como ela está. Esmeralda fala que sente muito e diz que se ela precisar de alguma coisa, ajudará com o que puder. Fátima avisa Georgina que Esmeralda ficou no hospital o dia todo. Georgina diz que imaginava, mas não entende, porque ela se tornou da área da manhã. Fátima aconselha Georgina a não deixar que Esmeralda roube o lugar que pertence a ela. Georgina garante que ficará ao lado de José Armando. Tula chora e conta para Jacinta que lamenta que o Emiliano tenha morrido tão jovem. Ela relata que podem morrer a qualquer momento, mas o Emiliano era jovem demais. Jacinta concorda e lamenta. Crisanta pede que Graziella descanse. Graziella diz a babá que não consegue pensar em nada e só queria fechar os olhos e pensar que nada disso aconteceu. Branca chega ali com um chá para a sobrinha. Graziella diz que já está tranquila, mas queria reagir e ser forte para sair dali e esquecer de tudo. Graziella diz que sempre foi inútil e nunca teve coragem para lutar pelo que quer de verdade. Ela fala que destruiu a vida do Adrien e a do Emiliano também, pois não soube amá-los e não o fez feliz. José Armando chega ao hospital. Álvaro diz a Esmeralda que soube do acidente esta manhã. Esmeralda diz que foi uma coincidência Hilda ter pedido a ela para cobrir o turno da outra assistente. Álvaro lamenta o que aconteceu. Esmeralda pede que ele avise Hortência que não irá hoje devido ao cansaço, mas amanhã irá. Álvaro convida Esmeralda para almoçarem juntos. A bondosa aceita. Ele dá um beijo no rosto dela e a abraça. José Armando passa por ali e vê tudo. José Armando pede que Hilda busque Esmeralda para ele.
Álvaro decide buscar Esmeralda depois. Hilda informa Esmeralda que o Dr. Penha Real quer que ela vá ao consultório. Fátima diz a Georgina que esteve pensando e vai deixar passar uns dias para depois levar Graziella para fazer uma viagem. Georgina acha uma boa ideia. Fátima diz que precisam ficar fora de tudo por 1 ou 2 meses. Georgina decide sair. Fátima diz que vai ver se a Graziella pode recebê-la em casa. Esmeralda vai ao consultório de José Armando. Ele pede que ela o espere um pouco. Rodolfo pergunta a Crisanta se Graziella se tranquilizou. Crisanta diz que a Branca está com ela. Rodolfo diz que tem notado algo estranho, principalmente no comportamento do Adrian. Rodolfo começa a suspeitar que o Adrian teve algum rolo com a Graziella. Georgina fala com Graziella e a aconselha a tomar uns comprimidos, pois ela está muito nervosa. Graziella diz que se lembra do acidente como se tivesse sido um filme e não consegue esquecer desse evento traumático. Graziella fala que Emiliano lhe criticava e dizia que ela era fria e indiferente. Ela fala que só queria dormir e se esquecer de tudo, mas não consegue. Georgina decide ir embora. Tânia e Doris chegam ali para tranquilizarem a amiga. José Armando agradece a Esmeralda pela ajuda de ontem. Ela diz que cumpriu com seu trabalho. José Armando pede que ela procure ser mais discreta com a vida pessoal, pois não é correto ela abraçar e beijar o Álvaro Lascaino na frente de todos. Ela concorda e diz que não percebeu e pede desculpas. José Armando se aproxima da amada e ela pergunta se ele quer dizer alguma coisa. Ele pensa em beijá-la, mas consegue resistir à tentação. Crisanta pede que Jacinta chame Adrian. Adrian aparece. Crisanta diz ao Adrian que o Rodolfo já suspeita que ocorreu algo entre ele e Graziella, e Rodolfo quer falar com ele. Tânia e Doris pedem que Graziella não continue assim, pois ela pode ficar ainda mais doente. Graziella fala que não tem motivo para viver. Doris aconselha ela a viajar. Graziella diz que sua mãe também pensa o mesmo. Doris diz que ela deve pensar que é o melhor. Graziella diz que não vai permitir que sua mãe continue lhe dominando e fará da sua vida o que quiser. Graziella revela a Tânia que sua mãe fez ela se casar com Emiliano por interesse, sabendo que ela amava outro. Graziella revela que é apaixonada por um caipira, o motorista dos seus tios, Adrian Lucero. Rodolfo reclama com Adrian por ele ter saído sem dizer nada. Rodolfo pede explicações. Adrian diz que não pode responder. Rodolfo exige uma resposta e pergunta por que ele foi para o hospital rapidamente, quando soube do acidente da Graziella. Branca aparece e pede que Adrian saia e lhe deixe falar a sós com o Rodolfo. Assim que Adrian se retira, Branca decide dizer a verdade ao marido. Hilda deixa uns frascos de remédios caírem no chão e acaba quebrando. Esmeralda tenta ajudá-la a recolher tudo aquilo, mas acaba se cortando. Hilda se preocupa. Rodolfo diz a Branca que ela não esconderá mais nada dele e pede que ela esclareça essa história. Branca diz que o Adrian sempre teve um relacionamento especial com a Graziella. Branca decide revelar que Adrian e Graziella se amam e se amaram intensamente. Rodolfo fica em choque. Sebastião faz um curativo no ferimento de Esmeralda. Ele aconselha ela a ir para casa. Branca conta a Rodolfo toda a história de Graziella e Adrian. Rodolfo fica chocado. Branca diz que Adrian e Graziella sofreram bastante com tudo isso. Rodolfo diz que não pode tolerar isso. Ela pede que ele não se deixe levar pelo orgulho. Hilda convence Esmeralda a ir para casa descansar. Rodolfo diz a Branca que não pode permitir que Adrian siga trabalhando naquela casa depois de tamanho atrevimento. Ele diz que não entende por que ela e Crisanta escondem as coisas dele. Branca diz que é por causa do gênio dele. Branca fala que Graziella e Adrian se apaixonaram. Rodolfo diz que Graziella vai lhe ouvir e vai lembrar ao Adrian o respeito que ele os deve. Por isso, irá demiti-lo. Branca diz que isso já passou. Rodolfo fala que Adrian não seguirá ali. Branca revela que Adrian está prestes a se casar e precisa do salário do emprego. Fátima aconselha Graziella e sugere de fazerem uma viagem juntas, para que ela se sinta melhor. Graziella diz que não fará nenhuma viagem. Graziella diz que não vai permitir que ela interfira mais na sua vida e que de agora em diante fará sua própria vontade.
Adrian vai falar com Rodolfo. Rodolfo diz que já ficou sabendo de tudo o que aconteceu e não entende como ele foi capaz de pôr os olhos em sua sobrinha. Graziella pede que a mãe pare de lhe controlar como um fantoche, porque de hoje em diante fará o que quer. Fátima diz que é mãe dela e tem direitos. Graziella diz que ela não é dona dela. Fátima a chama de inconsequente e ingênua. Graziella diz que se fracassar, quer que o fracasso seja só seu. Graziella diz à mãe que elas foram indiretamente as culpadas pela morte do Emiliano. Graziella chora e diz que não conseguiu dar o carinho que Emiliano merecia. Rodolfo pede que Adrian agradeça a Branca porque por causa dela não o demitirá. Rodolfo diz que ele continuará com o trabalho até voltarem para a casa grande. Adrian o agradece. Rodolfo diz que ele não devia ter saído da casa grande. Rodolfo diz que não quer que ele se aproxime mais da sua sobrinha. Fátima chama Graziella de louca. Graziella diz que sempre viverá com esse remorso. Fátima diz que ela não sabe o que está dizendo. Graziella diz que sabe, mas de nada adianta compreender tudo agora, que Emiliano já faleceu. Graziella diz que Emiliano também foi uma vítima da mãe, assim como ela, e o Adrian Lucero. Graziella diz que não fará mais nada que ela disser. A enfermeira leva uns relatórios para José Armando. Ele fica sabendo que Esmeralda já foi embora. José Armando vai ao consultório de Hilda e pergunta por que Esmeralda foi embora. Hilda diz que ela ficará fora uns dias, pois cortou a perna com o vidro ali. Álvaro liga para Hilda e diz que ficou sabendo do acidente da Esmeralda. Ele fala que irá visitá-la. Hilda pede que ele diga a Esmeralda para ficar tranquila. Esmeralda já está em casa. Ela conta às mães que queria continuar trabalhando, mas Hilda exigiu que ela viesse para casa. Branca e Dominga dizem que ela precisa se cuidar para a ferida cicatrizar logo. Branca diz à filha que falta pouco tempo para o aniversário do José Rodolfo e gostaria que fizessem uma festa em sua casa. Álvaro visita Esmeralda. Branca o cumprimenta e sai em seguida. Esmeralda diz a Álvaro que seu filho fará 1 ano e sua mãe quer que façam a festa na casa dela. Álvaro promete ir na festa acompanhá-la. Esmeralda diz que ele está crescendo rápido e ficará emocionada só de pensar que em breve ele irá chamá-la de mãe. Álvaro diz que o filho dela também precisa de um pai e daria seu sobrenome a ele. Branca chega em casa. Ela cumprimenta José Armando. Branca fala que Esmeralda cortou a perna e decidiu sair, pois Álvaro chegou para visitá-la. Esmeralda brinca com seu filho. Florzinha chega ali. Esmeralda diz que gosta do seu trabalho, mas melhor ainda é brincar com seu filho. Rodolfo chega à casa de Socorro e vai ver a filha e o neto. Ela fica feliz pela visita dele. Ele diz que soube do acidente dela. Ela diz que está bem e fica feliz por ele ter vindo vê-la. Dominga fica surpresa ao ver Rodolfo ali. Rodolfo pede desculpas a Dominga por ter agido grosseiramente com ela no outro dia. Ela o desculpa e afirma que ele sempre será bem recebido ali. Rodolfo elogia seu neto. Esmeralda diz que ele irá fazer 1 ano muito em breve. 1 ano depois, Crisanta comenta com Branca que esse ano passou rápido. Branca diz que quer fazer uma linda festa para o seu neto, que fará 1 ano. Ela diz que quer que a festa seja perfeita. Branca decide fazer uma surpresa para Esmeralda. Melésio brinca com um sapinho no campo, que está próximo à nascente. Adrian aparece ali e cumprimenta Melésio. Adrian diz que veio buscá-lo para ver Esmeralda. Adrian diz que precisam procurar o Firmino também. Todos os preparativos para o aniversário de José Rodolfo já estão finalizados. Os convidados começam a chegar na festa. Todos se reúnem para comemorar com alegria e felicidade o aniversário de 1 ano do filho de Esmeralda. Branca pergunta a Crisanta se o Adrian chegou. Crisanta diz que ainda não. Crisanta diz que se o José Armando decidir vir ali, terá uma grande surpresa. Irmã Piedade deseja que Deus cuide muito do filho de Esmeralda e que ele faça muitos anos mais.
Esmeralda relembra Piedade de quando ela e Dominga chegaram na capital. Esmeralda diz que quando seu filho nasceu foi incrível e hoje tem muitos motivos para agradecer a Deus. Branca e Crisanta se juntam a todos na festa. Adrian chega ali com Melésio. Jacinta pergunta pelo Firmino. Melésio diz que ele não pôde vir porque estava com dor na barriga. Melésio fica animado com tudo da festa. Esmeralda fica muito feliz ao ver Melésio ali. Melésio fala que Firmino não conseguiu vir porque estava doente. Esmeralda fica emocionada ao ver Melésio pela primeira vez e diz que ele é lindo. Ela o abraça. Todos se juntam na mesa do bolo. Cláudio toca violão e seu sobrinho canta a música do parabéns para o pequeno, José Rodolfo. Rodolfo tira fotos do neto. Os demais também cantam parabéns para o menino. José Armando aparece na casa dos pais, de surpresa, e percebe que está acontecendo a festa de 1 ano do José Rodolfo. O pilantra fica indignado. Branca tenta convencê-lo a permanecer na festa, mas o orgulhoso sai. Branca pede que Rodolfo tente falar com o filho. Rodolfo vai até o filho e pergunta por que ele vai ir embora. José Armando diz que Georgina está o esperando e virá outro dia ali. Álvaro comenta com Esmeralda que essas situações são difíceis, mas já estão se acostumando com elas. Rodolfo informa Branca que José Armando foi embora, mas acha que situações como essas são boas para fazerem o José Armando se estremecer. José Armando sai com Georgina e a informa que quando chegou em casa estava havendo o aniversário do filho da Esmeralda e tinha muitos convidados. Crisanta comenta com Branca que isso foi como um balde de água fria para o José Armando. Branca diz que ficou com pena. Crisanta diz o mesmo, mas fala que José Armando é culpado de tudo. Esmeralda lamenta o que aconteceu. Branca pede que ela não se preocupe e avisa que aquela casa é dela e José Rodolfo é seu neto. Branca diz que José Armando sabe de tudo isso. Crisanta diz a Esmeralda que José Armando não está com todos comemorando tudo isso porque não quer. Crisanta elogia José Rodolfo e fala que qualquer um se apaixona por ele. Branca diz que José Armando está com ciúmes. Esmeralda pede que a mãe não justifique as atitudes do José Armando, pois ele abandonou ela e seu filho. Lúcio Malaver diz a Joana que hoje o filho da Esmeralda faz 1 ano. Lúcio fala que esse menino é seu e em breve reclamará por ele. Joana sente pena de Lúcio e acha que ele irá morrer em breve devido à obsessão absurda que ele não deixa de sentir por Esmeralda. Hortência conversa com Rodolfo e elogia o neto dele. Hortência diz que adora crianças e se acostumou com o menino. Hortência também fala que Álvaro gosta muito do menino. Álvaro diz que o menino se acostumou a vê-lo. Hortência diz que já considera essa criança como da sua família. Hortência comenta com Rodolfo que Esmeralda seria muito feliz se algum dia aceitasse se casar com seu filho. Esmeralda agradece a irmã Piedade por vir ao aniversário do seu filho. Branca decide acompanhá-la até o portão. Melésio se despede da madre. Georgina avisa José Armando que ficará um pouco ocupada nos dias para entregar uma nova obra. Ela pergunta por que ele pergunta sobre suas coisas, se não lhe dá atenção. Ele diz que dá, e é interessante o trabalho dela. Georgina diz que ele não se preocupa e nem se importa com ela. Ele confirma que está um pouco distraído, mas se sentiu horrível ao ver sua casa cheia de gente, com uma família que não é nada sua. Melésio se despede de Esmeralda. Ela avisa que em breve irá visitá-lo. Melésio quase chora e fala que se lembra dela em todos os momentos e tem ela nos seus pensamentos. Rodolfo elogia Álvaro e a maneira dele pensar. Esmeralda se despede dos pais. Rodolfo diz que foi um dia maravilhoso. Álvaro agradece por tudo. Esmeralda e Álvaro vão embora. Georgina pergunta a José Armando até que horas vão ficar ali. Ela diz que ele perdeu a noção de tudo. Ele percebe que ela está chateada com ele. Georgina diz que ele está fazendo drama demais e não tem que ficar emocionado por José Rodolfo ter completado 1 ano, porque o menino não é nada dele. Ela pede para irem embora. José Armando a chama para saírem para dançar. Rodolfo diz a Branca que é estranho que até Álvaro pode amar o filho da Esmeralda, mas o José Armando não.
Rodolfo diz que Hortência deseja muito que Esmeralda se case com Álvaro. Branca também elogia Álvaro. Rodolfo diz que é o culpado dessa situação do José Armando com a Esmeralda. Branca pede que ele não se amargure mais no dia de hoje. Esmeralda e Álvaro chegam na vila. Esmeralda dá seu filho a Florzinha para ela colocá-lo para dormir. Esmeralda agradece a Álvaro por tudo. Ele também agradece a ela, por ela deixá-lo entrar na vida dela. Ele dá um beijo no rosto dela e eles se despedem. Socorro diz a Esmeralda que Florzinha e Aurora estão ninando o bebê. Dominga diz que chegou um presente para o filho dela. Esmeralda percebe que o presente foi mandado por Lúcio Malavé e pede que Socorro tire aquilo dali, que jogue no lixo ou dê para outra pessoa. Esmeralda rasga o bilhete. Socorro comenta com Dominga que é cada coisa que acontece, pois Lúcio e o Dr. Lascaino querem que Esmeralda os aceite, mas quem ela quer, na realidade, não a aceita. José Armando dança com Georgina e fica pensando em Esmeralda e no menino o tempo todo. Ele tenta se distrair e mudar seus pensamentos. No dia seguinte, Aurora mostra para Dionísio o que acabou de bordar. Dionísio diz que a admira muito por ela ajudar a mãe e ainda fazer as coisas para o casamento com o Adrian. Dionísio diz a Aurora que ela e o Adrian vão formar uma bela família. José Armando ajuda o Dr. Pérez Montalvo numa cirurgia, mas está muito nervoso e distraído. A Aurora diz a Dionísio que está muito feliz por fazer parte da família Lucero. Dionísio diz que espera que eles o deem muitos netos. Bernardo e José Armando saem da sala de operações. Bernardo pergunta o que José Armando tem. José Armando pede desculpas. Bernardo diz que na profissão deles precisam se cuidar muito e ele não devia ter ficado a noite toda em festas bebendo. Esmeralda vê José Armando ali, mas o despreza e vai andando. Ele segura a moça. Fátima fica feliz por Rita visitar ela e Graziella. Fátima diz que ela conta com ela e Graziella para tudo. Fátima diz que Graziella está dormindo e não consegue se recuperar. Rita diz que veio ali para tratar de um assunto grave, um rumor que envolve Graziella. Rita comenta que soube que Graziella casou com seu filho por interesse, estando apaixonada por outro homem. Esmeralda diz a José Armando que tem muito trabalho. Ele pergunta como está a perna dela. Ela diz que está perfeitamente bem. Esmeralda fala que ontem teve apenas uma reunião familiar. Ele pede que ela passe no seu consultório para ver a perna dela. Esmeralda agradece, mas fala que Sebastião lhe atendeu e fez um ótimo trabalho. Ele segue insistindo em examiná-la. Esmeralda fala que outras feridas deixaram cicatrizes mais profundas em sua alma e no seu coração, e ele nunca se preocupou com isso.